Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitzur Haruch, a gente chega agora na nona alahá do Kitzur Haruch. A gente vai falar sobre algo chamado Basis Ledavar Asur. O que significa Basis Ledavar Asur? A tradução literal seria base de algo proibido. A gente viu vários tipos de mukse, de coisas que são chamadas de mukse. A gente viu coisas que não são chamadas de objeto, nem objeto, uma pedra, matéria-prima, etc. Isso daqui não é nem considerado um objeto, isso daqui é chamado de mukse, e é bem anterior, não é da época de Nehemiah, já na época de David Amelech existia esse conceito de mukse, esse especificamente. Então, coisas que não são chamadas de objeto de jeito nenhum, isso daqui é mukse, eu não posso movimentar para nada. A não ser que realmente eu defina uma função para ele, Erev Shabbat. A gente viu algo chamado Mukse Mechamat Hiseron Kis, quando existe um valor agregado a esse objeto e eu evito usar esse objeto somente para a função original dele, ou ele tem um lugar específico na casa que eu não tiro ele de lá, isso é chamado Mukse Mechamat Hiseron Kis. Ele também não pode ser movimentado, nem quando eu quero usar ele para alguma outra coisa, nem quando eu preciso do lugar. A gente viu algo chamado Kli Shemerto Leisur, um objeto que é usado para uma função proibida no Shabbat, uma caneta ou um martelo. Nesses casos, eu posso movimentá-lo quando eu quero usar o próprio objeto para algo permitido ou quando eu quero usar o lugar do objeto. A gente viu também algo chamado de Klish Mertol Leiter, um objeto que a função dele é permitida. Esse eu posso movimentar também quando eu quero evitar com que ele estrague ou que ele seja roubado. Agora, essa é a halakha ligada ao objeto. O que acontece se eu coloco algo embaixo do objeto? Se eu tenho uma base para ele, por exemplo, a caneta está em cima de um prato no começo do Shabat. Esse prato ele é chamado de Basis Ledavar Asur. Ele é considerado a base para esse objeto proibido e a permissão de movimentá-lo no Shabat vai de acordo com a permissão de movimentar o objeto que se encontra em cima dele. Então, se eu tenho uma caneta em cima do prato, do mesmo jeito que a caneta eu só posso movimentar quando eu preciso usar a caneta em si para algo permitido ou para o lugar dela, o prato vai receber exatamente a mesma halakha nesse Shabat que ele se encontra assim no começo do Shabat. Então, fala para a gente o que eu estou escrevendo na nona halakha. Que Shem Sasur Letatela Mukse ou etanolado, do mesmo jeito que eu não posso movimentar algo que é mukse, ou algo que nasceu, foi criado no Shabat, a gente com relação à água que sai do ar-condicionado, ou cinzas de uma lenha que queimou, Kachasur Letem Klitach Tehem, que deixe Plu Letochol, que van Childei Zamoivatil Takli, Shelo Uchal Letaltelo Od. Assim também, do mesmo jeito que eu não posso movimentar o mukse, e como eu falei na introdução, eu não posso movimentar algo que está servindo de base, eu não posso colocar algo para cair dentro dele no Shabat. Então, se por exemplo, óleo de vela, quando a vela está acesa, esse óleo de vela ele é proibido, eu não posso tirar o óleo da vela de uma vela que está acesa. Se de repente eu percebo que está pingando, esse óleo, que ele é considerado mukse, eu não posso movimentá-lo, na hora que ele começou a pingar, eu não posso pôr um objeto, um prato, por exemplo, para segurar o óleo que está caindo. Por quê? Porque esse óleo é proibido de ser movimentado. Na hora que ele cair em cima do meu prato, eu tô causando com que o prato, que até agora podia ser movimentado, ele não vai poder mais ser movimentado. Então, se eu coloco um objeto livre, um objeto que não é mukse, embaixo de um objeto que é mukse, porque eu sei que ele está quase caindo lá, isso vai fazer com que aquele objeto não possa ser movimentado. Então, por exemplo, eu tenho uma árvore, as frutas na árvore não podem ser movimentadas, eu vejo que tem uma maçã que está quase caindo. Eu não posso colocar uma cesta para que a maçã caia dentro da cesta, porque no momento em que a maçã cair dentro dela no Shabat, a cesta vai se tornar proibida de ser movimentada, do mesmo jeito que a maçã que caiu no Shabat não pode ser movimentada. Então é considerado como se eu estivesse prendendo aquele objeto no chão. É como se eu estivesse construindo, digamos assim, prendendo aquele objeto no chão. Então não posso fazer isso dessa forma. Se eu tenho algo mukse que começou a cair, estou preocupado que ele vai cair, estragar, algo do tipo, eu não posso colocar um outro objeto embaixo para evitar com que ele estrague, porque eu estou meio que prendendo aquele objeto no chão, já que ele não vai poder ser movimentado. אבל מותר לכפות סל לפני אפרוחים כדי שיעלו וירדו בו, כי לאחר שלא יהיו עליו מותר לטלטלו. Porém, se eu tenho, por exemplo, eu tenho pintinhos em casa, eles estão andando, eles precisam sair do ninho deles, eles não conseguem voar para o chão, eu quero colocar uma bacia para eles passarem na bacia e chegarem no chão, já que eles não vão ficar parados em cima da bacia, eles vão só passar por ela e seguir em frente, ou seja, o mukse não vai ficar em cima da bacia, a bacia logo vai voltar a ser permitida de ser movimentada.
não tem problema, eu posso colocar isso dessa forma. Vim maiu alav ben ashmashot nesar asab betitul lecholayom. Só escreve aqui o Sr. Shnaruch que caso os efrochim, caso os pintinhos estejam em cima da bacia durante ben ashmashot é o começo do Shabat, no momento entre o pôr do sol e a saída das estrelas, que existe dúvida quando começa exatamente o Shabat, se é na hora que o sol se põe ou somente quando as estrelas aparecem, que realmente escureceu. Se os efrochim, se os passarinhos estavam em cima da bacia durante esse momento, a bacia recebe exatamente a mesma halachá dos passarinhos. Esse momento do Shabat, o começo do Shabat, é o que vai definir algo como mukse ou não. Então, se eu tinha um objeto que é mukse em cima, dentro de um outro objeto, nesse momento do começo do Shabat, mesmo que ele saiu depois, ele continua sendo proibido. O que aconteceu no começo do Shabat é o que define ele daqui para frente. Agora, se os efrochim, se os passarinhos apareceram ou subiram em cima de um objeto durante o Shabat e depois saíram, já que foi somente durante o Shabat e não no começo dele, então enquanto os efrochim, os passarinhos estão lá, eu não posso mexer, mas depois que eles saíram, está liberado. Mas o que era mukse no começo do Shabat, no primeiro momento, mesmo que depois saiu, continua sendo proibido. Então, se no caso, uma caneta em cima de um prato. Se a caneta está em cima do prato no começo do Shabat, mesmo que veio uma criança depois e tirou a caneta de lá, derrubou, empurrou a caneta, ou alguém tirou a caneta por alguma necessidade permitida, o prato continua sendo definido como Klish Mertoleisur, exatamente igual a caneta, porque no começo do Shabat era nessa situação em que ele se encontrava.